Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. Romanos capítulo 6, nós temos essa escritura. Portanto, o que vamos dizer? Que devemos continuar a viver no pecado para que a graça de Deus cresça ainda mais? É claro que não, disse Paulo. Já morremos para o pecado. Então, como podemos continuar vivendo nele? E ainda no capítulo 7 diz assim: então será que o que é bom me levou à morte? De jeito nenhum. Foi o pecado que fez isso. Pois o pecado, usando o que é bom, me trouxe a morte para que a própria natureza do pecado fosse revelada. E assim, por meio do mandamento, o pecado se tornou mais terrível ainda. Aqui, querido, nós temos, portanto, uma palavra dada por Deus, através de Paulo, à igreja de Roma, a respeito do pecado. O pecado é um dos problemas sérios do ser humano. Ou podemos dizer, é o maior problema do ser humano. Porque é o pecado que traz todas as dificuldades para a nossa vida. E é ele que faz separação entre nós e Deus. Paulo então coloca para os romanos assim. Vamos ler novamente a primeira parte do versículo. Portanto, o que vamos dizer? Que devemos continuar a viver no pecado? Visto que a graça de Deus, que está em Cristo Jesus, nos trouxe o alívio, nos trouxe a esperança, nos trouxe a comunhão com Deus, será que nós vamos voltar a viver no pecado? Ou dar continuidade ao pecado? Para essa resposta mais direta, tem aqui uma lembrança de uma expressão usada por Moody em sua biografia, que foi um questionamento de um membro de sua igreja. Então está registrado assim na sua biografia. Que certo homem aproximou de Moody, ou melhor, um grupo de homens aproximou de Moody e disse assim: será que não dá para o senhor parar de falar um pouco sobre o pecado? Então Moody respondeu: se Deus tirou, ou melhor, expulsou Adão do paraíso terrestre por um só pecado, creem os senhores que ele nos deixará entrar no céu, conservando ainda os milhares e milhares de pecados em nossas vidas? Sem que nós venhamos apelar para a expiação de nosso Senhor Jesus Cristo? Querido, aqui está uma das questões mais sérias do homem. A gente sabe que o pecado faz separação entre nós e Deus, e a gente sabe que o pecado tem consequência em nossa vida. Nós todos temos ciência disso. Eu creio que o Brasil inteiro, até entre os indígenas, isso já é um fato consumado. Todo mundo sabe disso. O evangelho tem sido pregado por rádio, pela televisão, nas igrejas, nas ruas. Todo local tem sempre um cristão falando sobre o pecado. E é normal a pessoa saber que isto é um fato que impede a gente ter a comunhão com Deus. O pecado nos afasta de Deus e traz consequências sobre a nossa vida. No entanto, é sempre comum ouvirmos o pensamento do ser humano em não apreciar mensagem que aborda o pecado. Sabe por quê? Porque mexe com a própria natureza humana. Todo pregador, quando está falando sobre o pecado, está mexendo com a natureza do ouvinte. Mas que coisa, tem que falar sempre sobre o pecado, não pode falar outra coisa. Por que não pregar uma outra coisa? E isso me leva a uma outra parte da história. Um grande mensageiro de Deus pregava todos os dias no templo da sua igreja, e ele abordava sempre o pecado, sempre o pecado. E ele procurava instruir as crianças a não pecar contra Deus, os adolescentes a terem uma vida de atenção, porque é um período difícil da fase humana, que você seja atencioso, seja obediente aos vossos pais, porque é pecado desrespeitar os pais, e isso pode acarretar uma diminuição na vida de vocês na terra. Então seja obediente aos vossos pais. Aos jovens ele dizia: santificai-vos, santificai-vos. É importante você santificar a vida, porque esta é uma fase difícil em que os jovens estão em busca dos prazeres. Então é bom que você se santifique, viva uma vida de oração. E esta palavra também ele aplicava para os adultos. Vocês que estão na fase adulta, se patrulhem,
Sejam vigilantes, fiquem em constante oração, porque o pecado está rodeando o nosso coração, a nossa vida, impedindo que nós nos santifiquemos. É bom que estejamos atentos para não cairmos em tentação. E quanto aos anciãos, ele também levava a mensagem: o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. E uma comissão um dia se reuniu na igreja e começaram a conversar. O pastor está falando demais sobre o pecado. Isso está sendo cansativo. Então eles foram ao pastor, reuniram lá a cúpula da igreja e foram ao pastor. Chegaram lá no gabinete dele e: pastor, precisamos conversar com o senhor. Olha, nós estamos cansados de ouvir o senhor pregar sobre o pecado. É pecado na escola dominical, é pecado aqui, é pecado ali, no culto de família, todo o ambiente o senhor está pregando sobre o pecado. Pastor, isso cansa, isso cansa. Nossas crianças estão ouvindo isso desde que nascem e vão crescendo na igreja ouvindo o senhor pregar sobre pecado, pecado, pecado. Não dá para o senhor pregar um outro tipo de mensagem, não? Uma mensagem amena, fala sobre prazeres, sobre riqueza, fala sobre as bênçãos. Uma mensagem diferente, pastor, uma mensagem que traz mais alegria para a gente, uma mensagem que não pega tão pesado, porque nossas crianças estão crescendo e vão ficando com essa mensagem de pecado na cabeça, eles vão ficar desejosos de conhecer o pecado. Eu acho que o senhor está fazendo uma mensagem oposta, está incentivando as pessoas a buscarem o pecado. Aí o pregador levantou da sua escrivaninha, sem falar uma palavra, foi lá na prateleira, pegou um vidro que estava com rótulo e mostrou para a comissão que havia se dirigido a ele. E disse assim: o que está escrito? Aí eles disseram: veneno. E o vidro era de estricnina. Aí ele falou assim: pois bem, veneno. Mas eu vou fazer uma coisa. Eu vou tirar esse rótulo e vou escrever um outro rótulo. Só que nesse outro rótulo que eu vou colocar aqui, eu vou colocar essência de baunilha e hortelã. Compreendeu? E eu vou colocar o vidro ali na prateleira. E quando os jovens foram fazer uma reunião, os filhos de vocês foram fazer uma reunião na igreja, aí vocês falam assim: vão lá no escritório do pastor, no gabinete dele, e peguem um vidro que está lá na prateleira de essência de baunilha e hortelã e ponha no suco e nas coisas que vocês vão comer. Não há problema, não é? Essência de baunilha, só troquei o rótulo. Os homens baixaram a cabeça, olharam para o pastor, pediram desculpas e saíram um após o outro. Assim, querida, somos nós, nos dias atuais. Amamos mensagens que falam sobre riqueza, prosperidade, que falam sobre paz, sobre alegria, sobre bênção todo dia. Mas quando a mensagem de Deus nos encurrala nas nossas ações pecaminosas, que nos afasta do Senhor, nós não queremos ouvir. A mensagem de Deus para você, querida, a mensagem de Deus é esta: Deus não tolera o pecado. Ele quer que você seja santo, como Ele é santo. E é por isso que Ele enviou Jesus Cristo para morrer por você na cruz. Porque através do sangue de Jesus, você pode ter a purificação dos pecados e tornar-se um homem diferente. Paulo diz: pois nós vamos permanecer no pecado? De maneira nenhuma. De forma alguma, vamos lutar contra isso, vamos santificar a nossa vida, porque o nosso Deus é santo, importa que sejamos santos como Ele é santo. E a palavra de Deus diz: sem que haja santificação, ninguém verá o Senhor. Pense sobre isso, que Deus esclareça sua mente e o seu coração, e que você busque a santificação, para que Deus possa perdoar os seus pecados. Em Cristo Jesus, há perdão para o seu coração. Em nome do Senhor Jesus, eu quero desejar essa mensagem ao seu coração. Vamos orar. Deus bendito, em nome do Senhor Jesus, torne o coração de todos abençoados, enriquecidos e fortalecidos, e que cada pessoa possa ser sábia e tomar a decisão certa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.